Atos capítulo 10, versículo 36, apenas um versículo, e eu quero tirar algumas conclusões para nós de tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, através dessa mensagem cantada. Atos capítulo 10, versículo 36. O evangelista e historiador Lucas registra para nós aqui em Atos as seguintes palavras, que são palavras do apóstolo Pedro. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Nós começamos esta manhã agradecendo a Deus pelo aniversário de 137 anos desta igreja, e propositalmente eu citei para vocês que a primeira mensagem de um pastor evangélico que foi pregada aqui em Itapeva tinha como tema Examinai as Escrituras. E este pastor, Antônio Pedro Cerqueira Leite, ele falou sobre o evangelho. Ele contou a respeito do evangelho registrado nas Sagradas Escrituras. Como nós ouvimos através das canções aqui nesta manhã com o Grupo Concerto. Como nós acabamos de ler que Pedro fez. Em que circunstância Pedro fez isso? Pedro estava na região de Cesareia, mais precisamente numa cidade chamada Jope, quando ele foi buscado, um grupo de homens foi buscá-lo para levá-lo até a casa de um homem chamado Cornélio. Alguns acontecimentos naquela região fizeram com que Cornélio, que era um representante romano naquela região, um homem com cargo importante, mandasse chamar Pedro. E o que tinha acontecido? Pedro tinha ido para aquela região e estava anunciando o evangelho por ali, especialmente na cidade de Lídia, e muitos naquela cidade ouviram sobre o evangelho e foram curados. Mas especialmente uma mulher que tem como nome Dorcas, ela passou por algo muito extraordinário, porque ela era uma mulher que ajudava muito os pobres, e ela era alguém que cria em Cristo Jesus, e que já servia ao Senhor, mesmo antes de Pedro ter chegado àquele lugar. E ela ficou doente e ela morreu. E as pessoas anunciaram isso por toda parte, porque Dorcas era muito famosa, era muito conhecida pela sua generosidade. O nome primeiro dela era Tabita. E então contaram para Pedro, e Pedro fez questão de ir àquele lugar onde ela estava. E quando ele chegou lá, muitas viúvas se aproximaram dele e mostravam suas vestes, chorando, dizendo, essas roupas foram feitas e doadas a nós por Dorcas, por Tabita, e ela agora morreu. E muitos choravam, inclusive, porque estavam preocupados, o que vai ser de nós agora? E então Pedro entrou na casa onde ela estava sendo guardada, ele orou e ela foi curada. Ela ressuscitou. Pedro deu uma ordem que não é comum, nós não encontramos isso acontecendo por aí. Mas apenas através de Cristo Jesus, e especialmente através desses apóstolos, acontecimentos assim se tornaram reais. Pedro orou e disse a uma mulher que estava morta, levanta em nome de Jesus e vive. E isso aconteceu. E por causa disso as pessoas todas ficaram extremamente impactadas pelo ministério do Evangelho, pelo ministério apostólico naquela região, e então mandaram a notícia por toda parte a respeito da presença de Pedro ali. E esse centurião, chamado Cornélio, ele estava reunido com um grupo de amigos e de pessoas que criam também em Jesus, já tinham ouvido a pregação através de João, e então eles, enquanto oravam, apareceu em visão a eles um anjo, e ele falou com Cornélio, e disse a Cornélio, olha, tem um homem em Jope, o nome dele é Pedro, Simão Pedro, ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é um curtidor, alguém que trabalha com couro, mande buscá-lo lá, e ele vai contar a respeito desta mensagem do evangelho para vocês. E então estes homens vão, buscam Pedro,
E Pedro chega na casa de Cornélio e chegando ali ele começa a falar sobre o evangelho. E este versículo 36 é exatamente a abertura que ele faz e também já um resumo do que ele vai contar. Ele está para falar a respeito do evangelho do Senhor Jesus para aqueles homens. Evangelho esse que foi anunciado por Cristo e este Cristo que é o verdadeiro Senhor. O evangelho da paz. Dito em outras partes da Bíblia, especialmente dos próprios evangelhos, como o evangelho da promessa, ou como o evangelho da restauração, ou como o evangelho do reino de Deus, o evangelho que nós ouvimos aqui, o evangelho que há 137 anos esta igreja tem pregado aqui. Isso é importante? É importante. Isso é, aliás, o assunto mais importante da nossa vida. O evangelho nos faz lidar com as questões mais complexas da nossa existência. Por exemplo, é o evangelho que nos fala a respeito do nosso estado de pecado. E aliás, toda a Bíblia mostra isso, mas especialmente o evangelho mostra para declarar ou para certificar que nós estamos numa condição em que, sem a ação de Cristo e a intervenção de Deus na nossa vida, nós estamos completamente perdidos. Nós temos dificuldade de entender o que é pecado, temos dificuldade de aproximar a nossa compreensão do que é pecado de nós mesmos. Nós até conseguimos entender o que é pecado e aproximá-lo dos outros, mas de nós temos grande dificuldade com isso. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem que nos desnuda, é a mensagem que nos cobre com a justiça de Cristo, é a mensagem que nos traz uma boa notícia. Esta mensagem que nós ouvimos aqui, eu quero apenas classificá-la em pelo menos 3 formas diferentes para concluir aquilo que nós ouvimos. Quando nós falamos sobre o Evangelho, nós estamos, em primeiro lugar, falando sobre uma notícia do céu. Uma notícia do céu, uma notícia vinda diretamente de Deus. O Evangelho, ele é do céu. Muitos aqui, especialmente os mais novos, não vão compreender bem o que eu vou dizer, e depois vocês vão entender num segundo exemplo que eu quero dar. Mas antigamente, há uns 20 anos atrás, quando a gente recebia uma carta, a gente recebia através do correio, não era por e-mail, era pelo correio. E quando a carta chegava, o grau de importância que a gente dava e a pressa nossa de abri-la era determinado por um único item, o remetente. É a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela recebe uma carta, é virar e saber quem foi que enviou. É isso que torna uma mensagem, uma carta importante. Hoje a gente já olha lá, quando você abre o seu e-mail, você já tem lá o nome de quem está enviando. Mas até hoje, você só abre ou tem pressa para abrir uma mensagem de e-mail, dependendo de quem te manda. Também no nosso celular, nos torpedos, no WhatsApp, você tem pressa para atender aquelas pessoas ou aquelas mensagens que são mais importantes para você. E então o Evangelho precisa ser dito a respeito dele, que esta mensagem que nós ouvimos, esta mensagem tem sido pregada há 137 anos por essa igreja, esta mensagem tem sido pregada há mais de 2000 anos pela igreja do Senhor Jesus, esta mensagem que foi anunciada desde o Antigo Testamento, desde o princípio, esta mensagem é uma mensagem que vem de Deus. E então eu preciso dar atenção para essa mensagem, porque não é a mensagem do pastor, não é a mensagem da igreja, não é a mensagem do presbítero, do diácono, não é a mensagem do grupo que cantou. Esta mensagem é a mensagem que vem de Deus. E então quando eu estou falando dela, ou quando eu estou lendo-a, quando eu estou refletindo sobre uma notícia que foi iniciada, foi escrita, foi mandada para nós diretamente do céu, eu preciso pensar assim. Eu preciso compreender isso, preciso compreender para que eu aceite essa mensagem, porque essa mensagem não é de alguém que erra, essa mensagem não é de alguém que tem segundas intenções, essa mensagem é do único e suficiente Deus. Esta mensagem é a mensagem do meu Criador. Esta mensagem é a mensagem daquele que me ama com um amor que é indescritível, um amor profundo, um amor insondável, um amor que não pode falir, um amor que jamais acaba. É esta pessoa que está falando comigo, é este Deus que manda essa mensagem para mim, é este Deus que faz com que essa mensagem chegue até mim, é este Deus que chama a minha atenção. Nesta manhã você está aqui porque Deus queria que você ouvisse essa mensagem. Talvez porque para você ainda ela não fez todo o sentido que ela precisa fazer.
Ou talvez porque você já ouviu tantas vezes que você deixou de dar a devida importância para esta mensagem. Ou talvez simplesmente porque Deus quisesse aquecer o seu coração nesta manhã. Mas a mensagem desta igreja, e a mensagem do povo de Deus, e a mensagem que nós anunciamos, sempre foi e continuará sendo essa, a mensagem do Evangelho, porque ela é a mensagem de Deus para o nosso coração. Não é uma notícia qualquer. Muitos pastores e muitas igrejas, muitas denominações têm se desviado do ponto e do foco principal da igreja do Senhor Jesus. Têm se desviado do foco principal do Evangelho. E o foco principal é que esta mensagem é uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu não preciso associar mais nada com esta mensagem. Eu não preciso ir além daquilo que esta mensagem me manda, porque o que esta mensagem me instrui a fazer é algo tão grande, é tão abrangente, que vai tomar conta de toda a minha vida, por todos os dias da minha vida, e eu ainda não vou conseguir nem me aprofundar o suficiente, nem cumprir o suficiente, nem entender e me alimentar suficientemente. Por isso o Evangelho é uma mensagem para todos os dias. Eu não preciso do Evangelho apenas para crer em Cristo e depois eu vou a conhecer o resto da Bíblia. Eu preciso do Evangelho todos os dias, porque ela é a mensagem, ele é o recado de Deus no meu coração. Então eu preciso pensar sobre estas coisas. Eu preciso refletir sobre elas. Essa semana eu postei uma frase, que é uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, é assim que ele é chamado, por causa da sua capacidade, um dom do Senhor de pregar e de anunciar o Evangelho. E ele era, obviamente, professor de homilética, ele ensinava os seus alunos como pregar. E ele treinava pastores e treinava líderes para o reino de Deus. E uma vez ele chegou para os seus alunos ingleses e ele disse para eles o seguinte: ainda que a rainha da Inglaterra nomeie vocês para um cargo público, ou mesmo os torne embaixadores da Inglaterra em outros países do mundo, não se rebaixem. Não se rebaixem. Sabe o que ele queria dizer? Vocês são embaixadores do reino de Deus. Abandonar a proclamação do Evangelho para anunciar os interesses de um país, por mais importante que ele seja, é se rebaixar. Nós todos como cristãos, nós todos como filhos de Deus, somos embaixadores do reino de Deus. Não precisa ter dúvida, a tarefa primordial, a tarefa mais importante da sua vida não é a sua profissão. A tarefa mais importante da sua vida não é o seu hobby. A tarefa mais importante da sua vida é anunciar o Evangelho do reino de Deus, porque este é o recado de Deus para o coração dos homens. Durante 137 anos, esta igreja tem existido para um único propósito: para glorificar a Deus através da proclamação do Evangelho, para que outros ouçam o recado do Senhor. Eu preciso lembrar disso. Este dia, este mês de aniversário desta igreja, nós precisamos lembrar disso. Nós não estamos aqui na cidade para ser a maior igreja, ou para ser a igreja mais agitada, ou a igreja que tem a maior grade de programação, ou a igreja dos crentes mais bonitos, aí eu tenho que defender que a gente é mesmo, mas nós não estamos aqui por causa disso, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque este é o recado de Deus para o coração das pessoas dessa cidade. Mas além disso, eu preciso classificar tudo isso que nós ouvimos numa segunda maneira também. O Evangelho é a mensagem de restauração. O Evangelho é a proclamação da restauração de Deus para os homens. É isso que nós encontramos quando nós olhamos a própria mensagem escrita, transcrita do Evangelho. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido. Nós ouvimos aqui através dessas músicas, nós ouvimos inclusive e assistimos a respeito daquele ladrão na cruz. Aquele homem que nós não sabemos nada a respeito do passado dele, a não ser que ele era um criminoso. E que ele se voltou para o Senhor Jesus nos últimos instantes da vida dele. E ele enxergou em Jesus a possibilidade de restauração, mesmo já estando pregado naquela cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e
pecados. É isso que a mensagem do Evangelho nos anuncia. Nos anuncia que Jesus Cristo pode restaurar o nosso coração, pode restaurar a nossa alma, pode restaurar a nossa comunhão com Deus, pode restaurar a paz com Deus, pode restaurar em nós uma justiça que nós perdemos quando nós pecamos. Tem muita gente vivendo como religioso neste mundo, achando que diante de Deus estão garantidos porque fazem algumas coisas certas. E a mensagem do Evangelho vem para dizer, não, você não pode se garantir, só há uma única coisa que pode garantir você diante de Deus, e esta é a justiça de Cristo Jesus. É o que a mensagem do Evangelho nos anuncia que Cristo nos substituiu naquela cruz, para que os nossos pecados fossem pagos, e para que a justiça dele viesse sobre nós, e nos cobrisse das nossas injustiças, para que fôssemos justificados diante de Cristo, diante do Senhor, diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de um Deus que quer restaurar pessoas, e para fazer isso ele paga um preço que custa altíssimo, é o sangue do seu próprio Filho. É a mensagem de restauração, é a mensagem que eu preciso. Ao longo dos séculos, muitos homens têm morrido religiosos e, infelizmente, morrem condenados ao inferno. Porque confiam em si mesmos, porque confiam em sua religião, porque confiam em sua denominação, quando o Evangelho nos convida a confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jonathan Edwards foi um grande pregador. O pregador que pregou um sermão que tem como título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mensagem essa que colocou em comoção uma cidade inteira. E no meio desse sermão ele faz uma afirmação interessante. Ele diz, olha, vocês confiam nos seus próprios méritos, na sua própria justiça? Pois eu quero afirmar a vocês que a justiça de vocês diante de Deus, ela é tão eficiente quanto uma teia de aranha. Interessante isso. Qual é a eficiência de uma teia de aranha? Ela só serve para você passar a mão e limpar ela do seu rosto. Se você amarrar uma pedrinha, uma teia de aranha, ela vai arrebentar. Se você amarrar um pedaço de madeira com uma teia de aranha, ele vai arrebentar. Se uma aranha passar a noite inteira trabalhando numa porta, para tentar fechá-la, no outro dia você abre a porta e passa por ela como se nada estivesse ali. Jonathan Edwards disse, a nossa justiça diante de Deus, ela é tão eficiente quanto uma teia de aranha. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de restauração, porque é a única mensagem que me conta, que me certifica, que me dá a garantia de que não sou eu que vou ter que me garantir diante de Deus. Quem me garante diante de Deus é Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. O que te sustenta, o que te segura, o que te dá segurança é Cristo. Por isso esta mensagem é uma mensagem de restauração, porque é uma proposta do próprio Deus de restaurar a nossa vida, porque só existe um caminho para a salvação. É um caminho que inicia em Deus e termina em Deus. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que me busca, é Ele que me restaura, me justifica e é Ele que me leva de volta para si. É isso que nós pregamos, é isso que nós anunciamos. É isso que você precisa saber. Você talvez já ouviu falar muitas vezes essa palavra evangelho, mas nesta manhã eu queria que você pensasse no evangelho desta maneira. Não importa, filho, de quem você seja, não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa por quantas denominações você já tenha passado, não importa se você tenha nascido presbiteriano, batista, assembleano ou qualquer uma dessas denominações, porque não é nenhuma delas que vai conduzir você para o céu, porque não é nenhuma delas que restaura você. Quem nos restaura é Cristo. E a mensagem do Evangelho não é uma mensagem sobre denominações, é uma mensagem sobre o amor de Deus, é uma mensagem que veio do céu, do coração de Deus para você, e ela propõe a você graciosamente restauração. E eu tenho certeza que você precisa disso. Quando eu era pequeno, minha mãe, ela queria durante muito tempo um certo vaso que tinha uma loja de decoração e a gente passava por ali sempre em frente, sempre via, e ela sempre falava daquele vaso. E agora está chegando o Dia das Mães, eu me lembrei disso.
E depois de alguns anos ouvindo ela falando sobre aqueles vasos bonitos daquela loja, os vasos trocavam, e cada semana ela, olha, tem um mais bonito. Nós decidimos, olha, nesse Dia das Mães nós vamos dar um vaso. O dia não foi apropriado, porque Dia das Mães você dá um presente para a mãe, não é para casa. Mas tudo bem. Nós compramos lá o vaso que ela queria e fez tanto. Um dia o vaso durou. Dia das Mães, no domingo, o vaso estava lá, bonito. Na segunda-feira, um certo filho, estabanado, entrou de tarde em casa. E ele acertou o vaso em cheio. Com aquela delicadeza de um elefante numa loja de cristal, o vaso ficou em pedaços. Antes que ela chegasse, a primeira tentativa era pegar um super bonder e tentar restaurar o vaso. Mas não existe nada mais difícil do que restaurar uma coisa que foi quebrada. E logo depois dos primeiros grandes cacos ajuntados, a gente já viu que não ia dar, até porque a obra de arte ia ficar com um conceito um pouco diferente. Eu sei que você sabe o que é restaurar, porque restaurar trata-se de pegar coisas quebradas e recompô-las. E todos nós já quebramos alguma coisa. Mas eu queria que você pensasse na sua vida como esta ilustração que eu acabei de dar a vocês. Todos nós precisamos de restauração. Porque diante de Deus todos nós fomos quebrados por causa do pecado. Porque dentro dos nossos relacionamentos nós enfrentamos quebras o tempo inteiro. Nós criamos filhos e parece que quando eles são um bebê a comunhão é perfeita. Eles começam a crescer e a gente descobre que muitas coisas podem desestruturar essa amizade e essa comunhão. No dia do casamento, ontem eu participei de um casamento. No dia do casamento é tudo perfeito, tudo meticulosamente planejado e tudo absolutamente controlado e tudo sai perfeito. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. E casamentos precisam de restauração. Relacionamentos, pais e filhos precisam de restauração. Mas principalmente a nossa alma precisa de restauração. E a mensagem do Evangelho, ela é sempre tão necessária porque ela é a mensagem de restauração. É a mensagem que vem de Deus para o meu coração. Com qual propósito? Com o propósito de restaurar a minha vida. Porque ela já foi quebrada em muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, por causa do pecado. E então eu preciso disso. E por último, eu poderia dizer para vocês que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de promessas. É uma mensagem que traz esperança. É isso que o Evangelho sempre foi para todos aqueles que o ouviram. Era uma mensagem de esperança, porque nos anunciava aquilo que o Senhor haveria de fazer com a nossa vida, com este mundo, com a nossa história, com tudo. É a mensagem que traz calor para o meu coração, que me aquece. É a mensagem que me dá força, que me motiva, que me faz levantar, que me faz sair do lugar comum e me faz andar. É a mensagem de esperança. Por isso essa mensagem precisa ser anunciada, por isso essa mensagem precisa ser vibrante. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas perderam a esperança. E eu não estou falando apenas de esperança de coisas comuns, esperança de ter um emprego, esperança de casar, esperança de ter filhos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de esperanças de coisas que são as coisas mais profundas da nossa vida, que estão no âmago do nosso coração. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Nós somos uma sociedade que gostamos de assistir filmes de super-heróis, contos de fadas. E aí não importa, pode ser criança, adolescente, adulto ou cabelo branco, nós gostamos. E tem aqueles que são mais fechadões, de, esse negócio de contos de fadas, esse negócio não é para mim não. Coloca sentado na frente de uma cadeira e pega um desses filmes hollywoodianos com toda essa produção e conta. Há um tempo atrás, eu estava reticente e contrariado de ter que assistir lá em casa, um filme, a nova história da Cinderela contada por Hollywood. Eu não vou gostar desse negócio, não sou muito ligado nisso. Para mim podia ser um bom e velho faroeste, um bom filme de ação, com bastante perseguição. Mas quando aquele enredo começou a ser contado em belas imagens, ele começa a aquecer o nosso coração e você fica interessado.
E de repente você está vibrando e está torcendo. De repente você está com raiva da madrasta. Por que essas coisas mexem com o nosso coração? Mexem porque todo filme de herói, todo filme de contos de fadas, todas essas histórias, todas essas músicas, tudo isso nos faz pensar nos grandes desafios da nossa existência, do nosso coração. Quer ver? Quando você assiste um conto de fadas ou um filme desses de heróis, em todos eles está presente a vitória contra o tempo. Você vence o tempo nesses filmes. Você tem condição de atravessar aquilo que é impossível humanamente ser atravessado. A gente convive o tempo inteiro com o envelhecimento todos os dias e fica pensando, vou morrer aos 80, na melhor das hipóteses. Mas daí você vai lá e assiste um desses filmes e essas pessoas enganam o tempo, enganam a morte e vivem para sempre. Quem não quer viver para sempre? Nós todos queremos, porque nós somos criados para isso. E então aquilo que a cultura comum ensina através de contos de fadas, através de filmes, é nada mais do que um apelo da alma e do coração por aquilo que nós perdemos. Nós somos feitos para viver para sempre, mas o pecado tirou isso de nós. E então hoje a gente assiste filmes de contos de fadas, filmes de heróis, e a gente fica encantado e não sabe nem por que está encantado. A gente fica encantado porque eles apelam para aquilo que é o que nós mais almejamos, que é vencer o tempo e viver para sempre. Não só isso, esses nossos heróis, eles enganam a morte. O sujeito cai 1000 metros de altitude, ele cai e não morre. Ele bate contra a parede e não morre. Toma um monte de tiro e não morre. No conto de fada aparece alguém, dá um beijo e a pessoa ressuscita. Tem pozinho mágico. Não morre de jeito nenhum. Por isso que nós gostamos. Nós gostamos porque nós estamos ansiando todos os dias por nos livrar do medo da morte. E então nós apelamos para a cultura e alimentamos durante 1 hora, 2 horas, a nossa mente e o nosso coração com estas ficções e com estes contos de fada que nos fazem aspirar aquilo que nós perdemos. Quando você lê um conto de fada, ou assiste, ou um filme, ou um desenho disso, você tem seres humanos se relacionando com seres não humanos. E aí a gente gosta disso. Por quê? Porque nós somos criados dentro de um jardim, onde na viração do dia nós falávamos com Deus todos os dias. Esse Deus sempre viveu cercado por querubins, serafins, por anjos, que muitas vezes na história vieram e falaram com os homens, como eu acabei de contar para vocês a respeito de Cornélio. Por que nós gostamos dessas histórias todas? Nós gostamos porque elas nos apresentam uma possibilidade de ter contato com aquilo que não é humano. Então, sabe o que isso tudo significa? Significa que toda a nossa cultura está recheada de apelos da alma por aquilo que nós perdemos e temos ansiedade, temos desejo de recuperar. É vencer o tempo, é vencer a morte, é fazer contato com gente que não nasceu aqui do pó da terra. E, sem exceção, todos esses filmes, esses contos, essas histórias têm um final feliz. Tem alguma coisa que a gente mais deseja do que um final feliz? Pois bem, isso tudo que você está encontrando em filmes, em contos de fadas, em histórias, em novelas, em desenhos, isso tudo está aqui no Evangelho, porque Jesus Cristo nos anunciou isso, nos anunciou que através do seu sangue, Ele nos daria a vida eterna, através do seu sangue, Ele nos daria um final feliz, numa nova terra, num novo céu, onde nós viveremos para sempre, eu não vou ter que enfrentar a morte mais. Sem dizer que eu vou conviver com Cristo e sem dizer que eu vou ter acesso e vou poder conhecer esses outros seres que eu não conheço. Querubins, serafins, anjos. Tem expectativa maior do que essa? A Bíblia falando sobre isso, especialmente o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu gosto sempre de citar isso, nem jamais penetrou a mente humana
o que o Senhor tem preparado para nós. Sabe o que significa? Que nem Hollywood, nenhum desses grandes diretores conseguiu imaginar a beleza e a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem no Evangelho, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, o que nós ouvimos nesta manhã, o que nós temos lido nas Escrituras e nos Evangelhos, o que esta igreja tem anunciado ao longo destes anos todos, é uma mensagem de esperança. Uma esperança que, infelizmente, tem sido alimentada em muitos momentos, tão somente pela cultura que nós temos aí fora. Mas que quando nós nos voltamos no Evangelho, este sim, alimenta completamente os anseios do nosso coração e da nossa alma. Quem não quer ser como o super-homem que voa? Quem não quer ter um príncipe encantado? Quem não quer um final feliz? Quem não quer uma princesa e uma rainha? Quem não quer viver para sempre? Quem não quer ter uma beleza que jamais acaba? Não existe príncipe gordo, nem careca, nem velho. Todos eles são bonitos. Quem não quer? Todos nós queremos. E só existe uma única verdade sobre esta terra que nos garante, nos certifica de que essas coisas são possíveis. Não é o que está no livro, não é o que está no cinema, mas é o que está no Evangelho. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele descedenta o meu coração. Ele me tira o cansaço quando eu não estou aguentando mais. Ele me restaura quando eu estou quebrado. Ele me dá esperança quando eu estou desesperado. Então, nesta manhã, eu quero encerrar esta parte da mensagem dizendo para você. Primeiro, para você que vem ouvindo esta mensagem do Evangelho há anos, eu quero que você, e o meu desejo, minha oração, é que você leia e ouça e reflita ainda mais sobre o Evangelho, porque é ele que pode fortalecer a sua vida. E nós sempre precisaremos voltar ao Evangelho. Para você que está ouvindo pela primeira vez, ou pelo menos dando ouvidos pela primeira vez, porque viu a mensagem através da música e está refletindo sobre a mensagem agora, o Senhor tem um recado para você. Ele está aqui no Evangelho. Você ouviu uma pequena porção dele nesta manhã. Este recado do Senhor, esta mensagem é para restaurar a sua vida e é para te dar esperança. Eu tenho certeza que estas duas coisas, qualquer pessoa, qualquer um quer. Restauração e esperança. E é isso que o Evangelho nos anuncia. É isso que Jesus Cristo tem para mim e tem para a sua vida. Então, nesta manhã, ouça o Evangelho, leia o Evangelho, se alimente do Evangelho e ele te encherá de Cristo Jesus, que é o assunto principal do Evangelho. Amém? Deus os abençoe.